Fala pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Guará. Olha, tem muita informação e hoje um jogo do Sampaio Corrêa em que pode acontecer uma lei do ex. O Náutico vem jogar contra o Sampaio Corrêa lá no Estádio Castelão e Caio Dantas, quem não lembra do Caio Dantas, artilheiro do Sampaio Corrêa e artilheiro da Série B de 2020, vai jogar, está no Náutico, é o atual atacante do Náutico e além de fazer sua estreia contra o Sampaio Corrêa, pode acontecer uma possível lei do ex e Tadeu Nunes mais tarde vai comentar com a gente todas essas informações dos bastidores entre Sampaio Corrêa e Náutico. O Motoclube venceu o amistoso festivo lá em Penalva por 3-0, gols de Márcio Diogo, Wallace e Marcelo. E também tem o Juventude Samas, que se prepara para jogar contra o Cavalo de Aço e é um jogo de 6 pontos, porque em caso de vitória do Juventude, o Juventude finalmente volta a entrar no G4 e o Cavalo de Aço desce para fora da zona de classificação. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E sem perder tempo, se você não acompanha o Esporte Guará nas redes sociais, vai lá no Instagram, no @Esporte Guará e também mande a sua mensagem pra gente no 989-8585-6928. 8585-6928. Vamos começar falando sobre o Juventude Samas, que se reapresentou em São Mateus, vem fazendo uma semana de preparação e olha, o empate lá fora de casa não agradou a comissão técnica, mas Marcinho Guerreiro fala com a gente sobre o que fazer para vencer em casa o Cavalo de Aço. Olha, um resultado importante, né? A gente conseguiu pontuar fora de casa, é uma equipe também que está brigando para classificar, que é o Paragominas. Então assim, já estou muito satisfeito, né? 3 jogos, a gente não pegou gols. Então assim, são 3 partidas que a gente não perde. E isso é muito importante, né? Para dar confiança para o elenco, para dar confiança para o grupo, né? Confiança para nós também na comissão. E agora é ter tranquilidade, né? Estamos com 13 pontos, aí somos o 5º. Né? A gente tem um confronto direto agora, que é contra o Imperatriz, mas aqui dentro de casa, dessa vez. A gente conseguiu empatar com eles lá de 1-1 e agora é um jogo, eles vindo de uma derrota, né? E a gente precisa com certeza ganhar, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, até porque a equipe do Imperatriz é uma boa equipe, mas assim, a gente está no nosso domínio, né? Tá no nosso campo, então a gente tem que prevalecer, né? E essa situação de jogar em casa, e graças a Deus, a última partida conseguimos ganhar do Guarani e com certeza a gente vai fazer um grande jogo, até porque é um confronto direto, um jogo de 6 pontos para a gente vencer e conseguir entrar de vez na briga para a classificação. É um jogo de 6 pontos muito importante para a Juventude, que vai voltar a estar dentro de uma zona de classificação, dentro do G4, na verdade. Lembrando que o Juventude Samas, o empate, a comissão técnica não gostou, a gente vê um certo descontentamento na fala do técnico Marcinho. Por quê? Porque o Juventude, apesar de ter feito um jogo tecnicamente não tão interessante, teve muito mais oportunidade de abrir o placar contra o adversário fora de casa. E agora, dentro de casa, um jogo muito difícil entre o 5º e o 4º colocado, que uma vitória pode colocar o Juventude Samas dentro do G4. Para isso, Tadeu Nunes está aqui para falar. Tadeu, não agradou a comissão, a gente conseguiu perceber pela fala do Marcinho Guerreiro, mas nem tudo está perdido, porque em seguida já é um jogo contra o 4º colocado do grupo A2, com chances reais do Juventude vencendo, entrar na zona de classificação. Boa tarde, Galdense. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pessoal da ID, né? Aguiar, Maísa, Rejane, Luiz. Pessoal que sempre nos honram com a audiência de vocês. Realmente é um jogo complicado. É um jogo que o time do Juventude lamenta o empate. Lamenta porque durante a partida sentiu ali que poderia vencer.
Mas se você analisar friamente, como nós estamos analisando aqui, não é um mau resultado. O time viajou, uma viagem muito desgastante, um adversário muito difícil, tem lá sua qualificação técnica e trouxe um ponto. Agora sim, é um jogo de 6 pontos, né? O que separa o Juventude do Imperatriz é só um ponto, então o Juventude vencendo o jogo contra o Imperatriz, ele consegue ultrapassar. Aí vão trocar de posição na tabela. Uma vitória do Imperatriz já se distancia ainda mais do time do Juventude. Por isso, na rodada, é um jogo mais importante, haja vista que o Imperatriz está em 4º lugar e o Juventude 5º. Uma vitória de ambas as equipes, o Imperatriz se distancia do Juventude, ou então o Juventude consegue ultrapassar o Imperatriz. Por isso que é uma promessa de um grande jogo. E tem novidade lá no Juventude Samas, isso porque o lateral esquerdo Vinícius Paiva foi apresentado oficialmente, lembrando que o Vinícius Paiva é ex-jogador do Motoclube, esteve no Campeonato Maranhense defendendo o Motoclube, inclusive nas 2 finais em que o seu desempenho não foi nada semelhante ao que ele fez durante toda a competição. Lembrando que na fase de classificação ele foi tido como um dos melhores jogadores da competição, já na fase final. Infelizmente não conseguiu mostrar seu futebol, mas foi apresentado oficialmente no Juventude Samas e conversou com a gente sobre esse novo desafio. Muito prazer, Vinícius Paiva. Cheguei agora no Juventude Samas, já conheço um pouco da trajetória que tive jogando esse ano no Maranhense contra eles no Motoclube. É um clube que eu vi muito bem. Cheguei ontem, um clube bem estruturado, brigando pela classificação na Série D. Venho para somar, ajudar o professor Marcinho com o que puder, com a minha força aí, e torcer para a gente classificar e fazer um bom campeonato. Vinícius Paiva é um excelente nome ali para lateral. Lembrando que imagino que o Vinícius Paiva já vai ser titular, apesar do jogo da competição que o seu atual lateral lá está fazendo. Vinícius Paiva é um nome muito forte, não à toa saiu do Motoclube como jogando muito bem para um time maior de Série C. Não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas está no Juventude Samas agora. Puxando assim pela memória, eu não lembro quem foi o lateral esquerdo da seleção do Campeonato Maranhense. Se não foi o Vinícius Paiva, ele ficou ali pelo menos em segundo, porque ele foi um dos jogadores mais regulares vestindo a camisa do Motoclube no Campeonato Brasileiro. Me agrada muito, é um jogador muito que consegue, tanto no primeiro jogo do Sampaio Corrêa contra o Moto, na fase classificatória, ele no retorno de Mirandinha, ele conseguiu anular Mirandinha, fez a jogada do gol da vitória do Motoclube. É um jogador tecnicamente do meio do campo para frente, é um jogador que consegue desequilibrar. E o Caxambu já é um jogador mais no setor defensivo, né, que faz mais aquela defensiva, e o Vinícius consegue apoiar melhor. Para mim é uma grande contratação do Juventude, o Juventude tem a ganhar e é uma opção a mais para o técnico Marcinho Guerreiro. É uma opção a mais, o técnico Marcinho vai ter a possibilidade de já ver, e caindo no bid, na realidade, usar esse jogador já contra o Cavalo de Aço no sábado, no final de semana, porque é um jogo muito importante. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta tudo sobre Sampaio Corrêa e Náutico e também o Motoclube de São Luís. Voltamos agora com o Sampaio Corrêa. Rapaz, o Sampaio Corrêa venceu fora de casa e agora tem um jogo também difícil dentro de casa, só que agora contra o líder Náutico. Lembrando mais uma vez que o Sampaio Corrêa tem totais condições de, nessa rodada, dependendo do seu resultado, ou se não ficar tão próximo do G4, talvez beliscar uma 4ª colocação, dependendo do restante dos resultados. E olha, quem conversou com a gente foi o volante Márcio Araújo, experiente Márcio, que conversou com a gente sobre esse jogo muito importante, que é um jogo em que ontem eu estava comentando aqui, que vencendo o Náutico ou empatando com o Náutico, não só o Sampaio Corrêa pontua na tabela, mas também deixa o Náutico mais estagnado na tabela, sem conseguir se distanciar do restante dos adversários. E isso também é muito importante para daqui a algumas rodadas a gente não ter um líder 10, 11 pontos na frente de um segundo, terceiro colocado se distanciando, deixando o campeonato mais atrativo e mais competitivo, deixando aquela briga ali pelo G4 muito mais interessante. E o Márcio, ele conversou com a gente sobre essa situação. O melhor possível, né? Depois dos grandes resultados que a gente conseguiu fora de casa, né? Todo o empenho da equipe, né? Todos aqueles que participaram, que se envolveram também com aquilo que a gente apresentou nos jogos. Uma grande responsabilidade também nossa agora depois desses resultados fora de casa. Manter a mesma pegada, respeitamos o nosso adversário, até porque o Náutico é líder da competição, tem uma grande equipe também, tem feito uma grande competição, vai ser um grande desafio para nós, né? Eu creio que a gente está preparado para fazer um grande jogo.
E antes de jogar para Tadeu, eu vou pedir aqui os melhores momentos do jogo entre Náutico e Confiança. O Náutico sofreu uma goleada do Confiança, um tanto que inesperada para a partida. Acho que ninguém imaginava uma goleada tão expressiva dessa forma. E por que eu estou chamando esses melhores momentos? Tadeu, você como experiente, comentarista, mas também conhece o futebol por dentro ali, né, dos bastidores, por já ter trabalhado em clubes. Uma vitória dessa machuca o time que vem líder da competição, que vem tendo uma das melhores campanhas e sabendo que machucou. Assim, o técnico não soube explicar direito o que aconteceu, só falou que foi muitas falhas individuais, né, falha coletiva também, mas assim, machuca para um jogo desse contra o Sampaio que vem numa crescente muito boa? Essa aí que é a questão, né? Além de perder em casa, perder por Lanterna, então Lanterna da competição, da forma que perdeu, um placar elástico, aí você vem em São Luís, vai pegar um adversário que teoricamente já é difícil, e vindo com autoestima elevada, realmente fica muito difícil para o pessoal do Náutico. Então a preocupação no Náutico é evidente. Depois de 14 jogos sem perder, o time do Náutico sofre essa goleada. Será que agora o Náutico vai começar a cair? Porque você não consegue manter uma regularidade. Apesar do campeonato da Série B, ele é de regularidade, não é um mata-mata, né? É uma fase classificatória, é de regularidade. Então você tem que ser o mais regular possível. E essa derrota do time do Náutico pode sim o Sampaio Corrêa levar vantagem no fator psicológico. Então o Sampaio Corrêa ele é muito forte jogando em casa ou jogando fora de casa e vai pegar o Náutico que vem sentido, bem como você falou, vem machucado para São Luís. E quem conversou com a gente foi o técnico do Náutico, né? O Hélio dos Anjos, falou com a gente sobre como vir encarar o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão. E o que nós precisamos é criar uma situação para neutralizar um adversário dentro de casa que é abusado, que é ofensivo, que agride o tempo todo, mas também os maiores problemas com derrotas ele acabou tendo dentro de casa. Então a gente sabe que é um adversário que nós temos que neutralizar pontos e aproveitar algumas coisas que naturalmente pode estar também preocupando o próprio treinador da equipe do Sampaio. Vai ser um grande jogo, vai ser um jogo com toda a confiança nossa, de uma recuperação nossa, eu tenho certeza disso e vamos trabalhar para isso. E antes de eu passar a bola para Tadeu aqui, vamos falar de um cara que é atual artilheiro da competição da Série B, que é o Caio Dantas, ex-Sampaio Corrêa, saiu do Sampaio Corrêa para defender o time fora do país, lá pro lado da Ásia do mundo, e não deu muito certo. Voltou e esse ano já estava parado, já está alguns jogos parados, e vai jogar hoje. Foi contratado pelo Náutico, foi relacionado e com certeza deve iniciar como titular contra o Sampaio Corrêa. Caio Dantas com vocês. Bom, eu vinha mantendo a minha forma física no Água Santa lá, treinando com o pessoal lá, com os profissionais de lá. É claro que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, né? Querendo ou não, é muito tempo sem jogar, mas com isso é jogando que eu vou recuperando minha forma ideal. Bom, claro que o Chiesa é um grande jogador, fez grandes trabalhos por onde passou, e aqui no Náutico não foi diferente, mas eu venho para ser o Caio Dantas, cara. Venho para fazer meu trabalho, dar meu melhor para ajudar o clube e espero responder à altura. Existe um sentimento muito legal da torcida do próprio Sampaio Corrêa com o Caio Dantas e o Caio Dantas com a torcida e com o Sampaio Corrêa. Mas ele bem frisou na sua frase, eu venho para ser o Caio Dantas. E o Caio Dantas é um artilheiro, matador dentro da área. E Tadeu, existe a lei do ex? E hoje pode acontecer a lei do ex? Não, não vai. Hoje não vai acontecer porque o Joelson joga bem mais bola do que o Caio Dantas, né? O Joelson vai anular 100% o Caio Dantas. Eu fui falar aqui em off, né, quando estava passando o VT, que o Caio Dantas era a cara do Sampaio. Quase que me jogava a câmera aqui por trás, né? Mas o Caio Dantas, ele prestou um bom serviço no Sampaio Corrêa, por isso ganhou um holofote maior e saiu do Sampaio para fora do país. Mas hoje o sistema defensivo do Sampaio Corrêa, eu me atrevo a dizer que é até mais bem postado que do ano passado. Porque o Felipe Suriani trabalha muito bem isso. E o Joelson já conhece a movimentação do Caio Dantas, já sabe como o Caio Dantas gosta de receber a bola, né? Então esse confronto 1 contra 1 é muito difícil um atacante ganhar do Joelson. Então eu acredito ainda com o Nilson Júnior ali, outro jogador também que casou muito bem com o Joelson. Eu acho o setor defensivo de Sampaio muito bem postado. Agora tem que ter cuidado do Sampaio Corrêa, é o meio de campo, não deixar essa bola chegar tão fácil, de chegar tão redonda no pé do Caio Dantas, né? Porque ele também é artilheiro, já provou isso, qualquer vacilo ele pode guardar. Mas a lei do ex hoje não vai funcionar não.
Rapaz, o jogo está marcado para as 9h30 da noite no Estádio Castelão. Vamos estar lá, com certeza, prestigiando essa excelente partida de futebol que deve ser, que é o líder da competição, contra o atual 8º colocado. 8º por quê? Porque ontem teve rodada. E quem traz as informações dos jogos de ontem é a Mariane Dias. A gente vai começar o resumão dos jogos de ontem da 17ª rodada do Brasileirão da Série B com o Guarani, que venceu o Avaí por 1-0. O gol do Bugre foi marcado por Alan Victor aos 50 minutos da etapa final. Com a vitória, a equipe paulista derrubou uma invencibilidade de 11 partidas do Avaí e ultrapassou aí o rival na classificação, chegou aos 29 pontos e assume a 3ª posição. Já o Avaí permanece com 27 pontos somados e agora na 6ª colocação. Lá na Arena Bastião, o CSA visitou o Confiança e garantiu a vitória fora de casa. O domínio dos visitantes acabou se concretizando nos gols de Yuri e Della Torre, aos 31 e 36 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Confiança segue na 16ª posição com 13 pontos e pode voltar para a zona de rebaixamento com a conclusão da rodada. Já o CSA permanece em 12º com 22 pontos. O empate da noite ficou por conta do Goiás e Remo, que deixaram o placar em 1-1 com ambos os gols no segundo tempo. O atacante Esmeraldino abriu o placar com golaço para o Goiás e o empate do Leão foi em cobrança de pênalti, já nos momentos finais da partida. O empate fez o Goiás cair para a 6ª colocação com 28 pontos, podendo perder mais 2 posições até o fim da rodada. Já o Remo se manteve em 13º com 20 pontos. O Cruz Maltino lá em São Januário levou a melhor contra o Vila Nova e venceu por 1-0 com gol de Léo Jabá. Em um lance aí de sorte. A atuação do Vasco não estava uma das melhores, mas o resultado foi excelente e a equipe conseguiu dormir no G4, secando aí agora o CRB, Sampaio, Correia e Botafogo, que jogam nessa quarta-feira, para seguir no grupo dos que querem subir a Série A. Rapaz, Mariane Dias com todas as informações, e aqui é uma loucura aqui. Fora do ar, tem sempre aquela cornetada, né? Que a gente tem boliviano, tem motense, tem vascaíno, São Paulino, enfim, é aquela zoeira o tempo todo. Mas vamos para a tabela de classificação rapidamente para ver a posição do Sampaio Correia, que ele foi para o 8º colocado com os resultados de ontem. O Sampaio Correia é o 7º colocado, desceu para a 8ª posição, mas vencendo, o Sampaio Correia com 26 pontos, vencendo vai a 29 pontos, que ultrapassa o 4º colocado, que é o Vasco da Gama, que tem 28 pontos. Ou seja, é vencer e voltar para o G4. É vencer ou vencer, né? Só o CRB ali que talvez pode tirar o time do Sampaio também dessa 4ª colocação. Mas o Sampaio hoje, conseguindo uma vitória, já, se não ficar no G4, já fica flertando ali com o G4, que é a colocação onde nós já estamos acostumados a ver o Sampaio Correia, né? Que é dentro do G4 ali na zona de classificação para a Série A. E como o Tadeu Nunes bem falou, é uma competição de regularidade, é uma competição de soma de pontos. Quanto mais pontos somar, melhor é para o time, e vencer o líder da competição vai ser muito interessante. E se acontecer do empate, também é muito bom. Só não pode perder dentro de casa. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube. Fez um jogo festivo lá em Penalva e venceu a partida. Informações do Motoclube de São Luís, que ontem fez um jogo festivo, né, aniversário da cidade lá de Penalva, e também a reinauguração do estádio. E o Motoclube foi convidado, tanto pelo governador quanto pelo prefeito de Penalva, a participar de um jogo contra a seleção de Penalva e venceu a partida, né? Nada fugindo da realidade, estranho seria se empatasse ou se perdesse com a seleção de Penalva. Os gols foram de Márcio Diogo, o Wallace e também do Marcelo. Tadeu, um jogo festivo, mas o técnico Carlos Ferro levou todo o elenco. Mesclou o time titular com o time reserva e foi aproveitando para fazer algumas experiências. Serve como preparação também, né, para a partida já do final de semana? Serve sim, mas a priori nós imaginávamos que não ia todo mundo, né? Isso. Pelo menos os que vinham jogando no Campeonato Brasileiro não iriam viajar. O Wallace que fez o gol é o Wallace Lima, Isso. né? Então parece que ele está começando a se encontrar novamente com a rede. Márcio Diogo já é de praxe, né? Ou joga bem ou faz gol pela qualidade que o atleta tem. Então o Mota ele conseguiu aproveitar esse momento festivo para a ocasião, e também o Carlos Ferro conseguiu preparar, treinar seu time. Uma vez que você está enfrentando o adversário, por mais que seja amador, mas são adversários, são garotos ali que querem mostrar uma oportunidade, querem mostrar o seu valor. Quem sabe não poderia sair alguém ali para o próprio Motoclube. Então foi de grande proveito. Correu risco de uma lesão, de um
de uma batida ali, correu risco, mas graças a Deus todo mundo voltou tranquilo e o Moto já vai se representar para começar os treinamentos novamente. Vamos rapidinho aqui da tabela de classificação da Série D, só antes da gente finalizar o programa, para a gente ver como é que está a situação do Motoclube de São Luís, que é o atual terceiro colocado com 15 pontos. Aí em seguida vem os nossos outros maranhenses, Cavalo de Aço, Juventude, depois o Palmas, o Paragominas, Tocantinópolis. E na parte de cima, o Guarani de Sobral e o 4 de Julho, que vem revezando, né, entre a primeira e a segunda colocação, os dois, desde o início da competição. Vencendo em casa o seu jogo contra o Tocantinópolis, o Motoclube vai a 18 pontos, e aí se contar com uma ajudinha de um resultado negativo do Guarani de Sobral, pode ocupar a segunda colocação. Mas isso aí são informações e notícias e destrinchamentos que vamos fazer no decorrer da semana, porque o jogo é só no final de semana. O Sport Guará vai ficando por aqui, amanhã tem muito mais. Mandar um abraço para o nosso pastor Laudenia, sua filha Laura, que também está nos acompanhando. Que abençoe esse programa e o nosso futebol maranhense. Então, até amanhã.